dia. Bom dia. É uma alegria imensa retornar à casa de Meimei esta manhã abençoada para mais uma vez relembrarmos as lições do Cristo. Desta feita, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados são os misericordiosos. Porém, esse capítulo ele é intenso, profundo, porque ele vem falar do perdão, da mágoa, e nós pincelamos aqui o item 5 e o item 6, que vai falar sobre reconciliai-vos com o vosso adversário. Para não perder a base, vamos ler o Evangelho. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. E o item 6, ele vai chamar a atenção para a prática. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, mas também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Nós vamos ver isso essa manhã. Os espíritos vingativos perseguem, por muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Nesse fato reside a maior casos de obsessão, principalmente aqueles casos graves de subjugação e de possessão. O obsediado e o possesso nos chama a atenção no Evangelho. São sempre vítimas de uma vingança. Também será abordado muito nessa manhã. E o motivo se encontra na existência anterior, a quem sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se não ocorreu por haverem faltado com a indulgência, a caridade, não perdoando. Reconciliar com o adversário, por quê? Nós vamos ver que muitas vezes a gente vem, eu já vi mesmo por esse tema do perdão, da mágoa, mas a gente fala na parte teórica, hoje nós vamos ver na prática. Porque aquele que não perdoa adoece, perde a alegria de viver, leva o sentimento de vingança para o além-túmulo e para outras encarnações, e pode-se então, como disse o Evangelho, tornar um obsessor um obsediado. Nessa manhã, nós destacamos 3 livros da Dona Ivone do Amaral Pereira. Então é uma homenagem que vai à Dona Ivone, que nasceu 24 de dezembro de 1900 e desencarnou em 9 de março de 84. Ela tinha várias faculdades mediúnicas. Essas aqui são apenas algumas, inclusive mediunidade de cura, receitista, passista, mediunidade de efeitos físicos, desdobramento. 20 livros na lavra de Ivone Pereira. A gente conhece mais o Memórias do Suicídio, porque é um compêndio realmente sobre o suicídio. Mas ela é uma das únicas médiuns que a gente costuma ler mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, assim, mensagens curtas vindas por Divaldo. Ela não. Ela tem um livro escrito por Dr. Bezerra, ditado por Dr. Bezerra de Menezes, que está ali no cantinho, a Tragédia de Santa Maria. E nessa manhã, nós vamos estudar, por isso a importância da projeção e de vocês prestar atenção. É como se vocês estivessem numa tela de cinema ou num teatro, porque nós vamos ter que ver as Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Nurmes e o Drama de Bretanha. Vamos começar então pelo primeiro. Nas Voragens do Pecado. Prestem atenção nos personagens, porque é como se fosse nós lá no passado e depois nos reencontrando. E aí a gente vai começar a entender às vezes a dificuldade que a gente tem com aquele companheiro, ou até mesmo dentro de casa, no ambiente de trabalho. Esse livro, para a gente se localizar, Nas Voragens do Pecado, se passa na França de 1572. Então, século XVI, quando o governo francês lutava, então naquela reforma protestante, onde havia aquela perseguição dos católicos com os huguenotes. E nessa
perseguição, nós vamos encontrar aqui nesse livro alguns personagens. Primeiro, uma família de filantropos, a família de La Chapelle. Eles moravam lá na margem do Reno, uma família, portanto, caridosa. A personagem central, prestem atenção nessa moça, Ruth Caroline de La Chapelle, muito bonita realmente, a mais nova da família La Chapelle. Luís de Narbonne trabalhava para a rainha de França, e Luís de Narbonne era também conhecido como Cavalheiro da Fé. Monsenhor de B era o pai, no caso ele era filho adotivo. Quem criou ele, o Luís de Narbonne? Foi o Monsenhor de B. Carlos Felipe II era da família de La Chapelle, um verdadeiro missionário, irmão mais velho de Ruth Caroline de La Chapelle, a quem ela amava como se fosse um pai, embora ela tivesse pai também. Pode passar isso aí. O príncipe Frederico, como toda boa história, tem um príncipe, só que lembremos aqui, essa história é verídica. Príncipe da Alemanha, o príncipe de G, e Reginaldo de Tralles também é um personagem que a gente tem que destacar. Otília de Lovingbon. Quem que é a Otília? Otília, ela estava noiva do Carlos, então eles iriam se casar. Otília morava num outro país. Rainha de França, aparece no cenário também Catarina de Médici. Vamos começar, os huguenotes. Então, ficou conhecida essa data de 23 de agosto de 1572, como a noite de São Bartolomeu. Um tempo atrás, a Cineia promoveu um seminário muito interessante sobre reencarnação. Estava aqui o Dr. José Antônio Vieira de Paula, que falou-nos que a maioria de nós nos encontrávamos lá na noite de São Bartolomeu. E essa palestra foi fruto desse seminário, porque ele citou um livro, Árvore Ascensão. Saindo daqui, eu peguei na biblioteca do nosso lar, do Vitor Hugo, por Divaldo Franco. Não li o livro, depois fui alertado pela espiritualidade que deveria ser lido. Foi um dia que eu teria que devolver. Falei, você não leu o livro, eu devolvi o livro sem ler. Depois desse livro vieram esses outros três. Porque quando alguém fala aqui na frente, e eu estava sentado ouvindo na posição de vocês, achando que o quê? Não era para mim. Então a gente sempre acha, quando fala que muitos espíritos franceses reencarnaram no Brasil, e como ele disse, estavam naquela noite, a gente acha, não, mas não era eu. E realmente nós poderíamos estar lá, quem que sabe. Então, pode passar, Lucy. Essa noite você já passou, né? Voltou. Essa noite de São Bartolomeu, volta um pouquinho. O que aconteceu nessa noite? Na realidade, aquilo foi, quem conhece a história sabe, foi um chamariz para que os huguenotes fossem, na realidade, massacrados naquela festa de casamento, a perseguição da Igreja Católica contra o protestantismo. Ruth Caroline de La Chapelle, a família, o capitão da fé, é o seguinte: eles, os La Chapelle, estavam implantando a reforma. Então, o que aconteceu? Eles não foram na noite, mas a gente fica pensando que é somente a noite de São Bartolomeu que houve a perseguição. Não. Ela se estendeu. E então, o capitão da fé resolve perseguir aqueles que moravam lá na margem do rio. Embora o seu pai, e aí já entra a primeira lição, o Monsenhor de B, intuído, fala: meu filho, não se envolva nisso. Não persiga essa gente, que são famílias de filantropos, só fazem o bem. Para que você vai persegui-los? Não faça isso. Isso parece mais uma questão política da rainha Catarina. Mas, como só ia acontecer conosco, não deu valor, não deu atenção, e realmente ele manda um recado. Pode passar essa? Reginaldo de Tralles, acho que está na próxima. Volta lá, já. Vocês viram o Reginaldo? Volta nela. Ela é mais bonitinha. O que acontece? O Reginaldo trabalhava para o capitão da fé, o Luís de Narbonne. E então ele fala: vai lá e manda um bilhetinho para eles pararem com isso, essa reforma luterana. E ele chega, e quando ele chega, aconteceu algo interessante. Ele entra e se depara com ela. Ele pousou os olhos, ela estava cantando, ela tinha uma voz maravilhosa. Chamou a atenção a voz e a sua beleza. Pousou, mas ele tinha uma tarefa. Ele estava entregando o bilhetinho de Luís de
de Narbonne, o cavaleiro da fé, dizendo que se não parasse com os cultos protestantes, a família sofreria represálias. Então o que eles resolveram? Ruth Carolina era a filha mais nova. Já pressentindo que algo aconteceria, eles encaminharam Ruth Carolina para a casa da futura cunhada, aquela que estava noiva do nosso querido Carlos. Então Ruth Carolina é encaminhada para outro país para preservá-la. Embora que a cunhada estivesse adoentada, mas ela foi para o outro país. Pode passar. E o que acontece? O cavaleiro da fé realmente não poupou a família. No domingo, um culto no segundo andar, Carlos estava na tribuna, um missionário, muito caridoso, ele era médico, então ele ajudava a comunidade. O que aconteceu? Ele chegou com a sua tropa, ele mesmo, Luiz de Narbonne, o cavaleiro da fé, adentrou e trucidou toda a família. Não só a família, como os vizinhos e todos os outros que estavam ali assistindo ao culto. E o que aconteceu? Os sobrinhos de Ruth Carolina, pequenininhos, também padeceram. Todos foram mortos, propriedades foram incendiadas. Ela se encontrava, na realidade, volta um pouquinho assim. Se encontrava onde? Na casa de Otília. Quando ela ficou sabendo, ela volta para a França, viu que tinha perdido tudo, aí ela volta. Não, pode voltar. Ela volta para a França. Só que antes disso, Ruth Carolina de La Chapelle e Otília armam um plano de vingança. É o pacto obsessor que nós começamos ali na vingança com o Evangelho segundo o Espiritismo nos alertando. Porque ela tinha perdido seu amado, ela ia casar, e a outra, o irmão amado, que era como se fosse um pai para ela. Então qual era o plano? Eu vou desencarnar, porque ela já estava doente. Ela chamou a ama da Ruth Carolina, pegou uma Bíblia, fez as duas jurar em cima da Bíblia que iriam se vingar do capitão da fé, Luiz de Narbonne. E como que elas fariam isso? Realmente, ela volta para a França, vê tudo destruído, só que Ruth Carolina agora assume a personalidade de Otília. Otília desencarnada. Ela assume a personalidade, as propriedades, os papéis, o palácio, tudo. Em pouco tempo estava lá o cavaleiro da fé passando na frente do palácio, que ele achava ser Otília. De Otília vê aquela jovem linda e apaixona-se por ela, sem sequer sonhar que quem estava ali era Ruth Carolina, a quem ele tinha trucidado toda a família. Trocam bilhetinhos, começam realmente a se encontrar. E ela pede que ela quer trabalhar com a rainha de França. Como era o cavaleiro da fé, então ele conseguiu realmente colocar ela como dama da corte. E isso tudo fazia parte desse plano, desse pacto de vingança. Pode passar o próximo. Eles se casaram. Olha só. Eles se casaram no dia de finados. Noite de São Bartolomeu. E depois, logo depois, agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro. 3 meses depois. Ele casava com a única sobrevivente da família que ele havia desmantelado. Ruth Carolina de La Chapelle, achando que era Otília. Mas, lembra do Reginaldo? Ele não foi levar o bilhetinho. Ele não pousou os olhos sobre Ruth no dia do casamento. Ele vê. Mas o meu amo está sendo enganado. Ele está casando com Ruth Carolina. Essa não é Otília. E agora o que fazer? Será que eu conto para ele? Não, não tenho coragem. Vou contar para a rainha? Também não. Então ele procura o pai, o Monsenhor de B, e fala ao seu filho adotivo, está casando com Otília. O Monsenhor de B, vocês têm que ler o livro, Nas Voragens do Pecado, mas ele vai procurar se certificar se Otília realmente estava morta, e ele tem a confirmação, e tem aí que falar para o seu filho. Ele chama Luiz de Narbonne e fala: meu filho, você não casou com Ruth Carolina, você casou com Otília. E então, o sonho se desfez. Ele, não, anterior. Ele vai com ela. Essa. Ele conversa com ela.
ela realmente... E aí é outro momento que acontece em nossas vidas. Porque ela amava aquele homem, mas ao mesmo tempo ela odiava aquele homem que havia acabado com toda a sua família. Então é o momento da decisão. E é por isso do alerta do vigiar e orar. Porque se ela tivesse feito uma prece, elevado o pensamento naquele instante. Mas ao contrário, é naquele instante que o espírito de Otília, do plano espiritual, está acompanhando e vendo que ela estava titubeando, atua sobre os seus centros de força, num caso de obsessão, leve adiante o nosso plano, vingue-se dele. E o que ela fez? Ela falou: vamos, meu amado, vamos para a capela, vamos lá para a catedral, vamos nos confessar. Porque ela estava fingindo até então que ela era católica também. Foram. E ela fala assim: vai primeiro você. Nesse meio tempo, lembra que eu falei que ela se aproximou da rainha, porque ela tinha ali um plano e a rainha fazia parte desse plano? Ela manda um bilhete, para saber o que está escrito, tem que ler o livro. Ela manda um bilhete para Catarina. E a Catarina, então, nesse meio tempo, ele se confessando, ela, Ruth Carolina de La Chapelle, foge com o príncipe G. Porque a família já havia prometido Ruth Carolina em casamento com o príncipe G da Alemanha. Ele, quando soube que ela se consorciara com outro, veio à França. E eles então combinam a fuga justamente naquela noite. Enquanto ele está se confessando, o bilhetinho foi para a rainha e ela foge para a Alemanha com ele. Quando ele volta, cadê sua amada? Então ele procura, não acha, vai para casa. Quando está lá, e os guardas estão lá. E os guardas dizem: rainha, quero vê-lo. Ele se desloca ao palácio, trancafiado na prisão. Imaginemos um cavaleiro da fé, forte, o físico dele agora numa cela baixinha, sem comida, ração controlada. E ali ele fica por anos. E o pai não descansa um minuto só, procurando o filho, porque ninguém ficou sabendo o que aconteceu com ele. Como os dois desapareceram, ele lá sabia, Monsenhor Debé, no seu fundo, no seu íntimo, que o Ruth Carolina tinha a ver com o desaparecimento do seu filho, mas nunca mais naquela existência ele vira o seu filho amado. E então o cavalheiro da fé acaba assim desencarnando na cela. E ela, então lembra da primeira projeção? Que não perdoa, perde a alegria de viver. Será que ela estava lá com o príncipe G, o belo e rico príncipe, feliz? Não, ela se debatia, ela sentia a presença de Otília, ela gritava, ela vivia mais acamada, não pôde usufruir do casamento. E ele desencarnou. Vai acontecer conosco, mas ele não tinha preparo e conhecimento nenhum. Deixou o corpo na cela, não se percebeu somente livre. De repente ele estava livre da cela. E para onde ele foi? Para a área do crime. Reveu quanto tempo, meus irmãos, a mesma cena, subindo os cavalheiros, trucidando toda a família, aquelas criancinhas, e de novo, e ele entrava achando que ia encontrar a amada, e sempre a mesma cena. Até que um dia, a família espiritual de La Chapelle evoluída. Então, em cima daquele castelo, eles tinham uma oração, continuavam o trabalho. Até que um dia ele se aproxima do castelo e vê outro castelo, totalmente iluminado, nos conta Ivone do Amaral. E ele ouve o som de um canto tal qual cantava sua amada Ruth, e pensou: ela está aí. Entrou com a maior facilidade, e quando ele viu, ele estava no segundo andar, no mesmo lugar que ele trucidara a família. Abre a porta. Quando ele abre a porta, ele tem um choque, porque toda a família de La Chapelle estava ali. Ele ficou petrificado, pois ele não sabia que estava morto, e muito menos sabia que aquela família podia estar viva. Ele mesmo tinha matado todos, como estavam ali as crianças correndo. E quem estava na tribuna? Carlos, o missionário. Falava a ele: bem-aventurados são os misericordiosos. E quando ele enxerga ele abrindo a porta, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mas ele estava em choque. Ele olha, quando ele vê, era a mãe, era Carolina de La Chapelle, a mãe de Ruth e Caroline que cantava. Tinha a voz muito parecida com a filha. E ele tem um novo choque. Primeiro, como que estão vivos. Segundo, quando ele vê a mãe dela e vê aquelas duas crianças correndo, ele reconhece a sua família. A sua família, não desta era, a sua família de Roma. Ali estava sua mãe de outrora e as duas crianças eram seus filhos. Ele sai desesperado porque ele não tinha condições naquele instante de saber o que estava acontecendo e de aceitar o socorro que a misericórdia divina lhe proporcionava. Tá? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento é próprio de almas elevadas. Uma sempre ansiosa, sombria, cheia de fé, a outra calma. Toda mansidão e caridade. Ai de quem dizer, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ser-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas? Se não perdoa os dos outros, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Por isso daquela conta, a gente acha que é uma conta 7 vezes 70, mas ela não tem limites, é indefinido. Quando diz que cada um perdoe o seu irmão indefinidamente. E olha que interessante, porque quando nós colocamos as faculdades mediúnicas, inclusive o livro do Dr. Bezerra e o compêndio Memórias do Suicídio, quer dizer, 20 livros, e todas aquelas faculdades mediúnicas que nós colocamos apenas algumas de Ivone do Amaral Pereira, nós pensamos, nossa, o que será que foi na outra encarnação? Conta-nos ela, que ela mesma fora Ruth, Caroline de La Chapelle. Então paremos de engrandecer os nossos médiuns. Muitas vezes olhamos aquela criatura porque tem uma facilidade de uma comunicação ou de um passe curativo, como Dona Ivone também tinha, ou de uma receita, e achamos que ali está já uma alma nobre. Porém, ela se elevou nessa encarnação, porque com resignação ela levou adiante o seu mandato mediúnico. Então, o que nós podemos tirar mais de lição? O que acontece conosco no dia a dia? Quando a vida sorri, quando tudo vai bem, é fácil. Mas o que aconteceu com a mocinha ali, ainda jovem, perdeu toda a família. E era naquele momento que era o seu grande teste. E ela sucumbiu. E ela então, quando desencarna, o sofrimento é claro, ela queria reencontrar, o que mais ela queria era reencontrar o seu amado irmão. Não teve mérito. Recebeu sim uma cartinha de Carlos, dizendo: minha Ruth, será necessário, indispensável, urgente o teu retorno à nova existência, reencarnar, a fim de reparares as afrontas que tuas inconsequências fizeram de ti mesmo, e a tua consciência de descendente do ser divino e criador que rege o universo, enfim, volta à terra, minha Ruth, renasce em outro corpo, e dá o alerta: não procures outro recurso, porque não encontrarás, não terás outro, não haverá outro. Então a gente viu nessa obra rapidamente a vingança e suas consequências no plano espiritual, como Otília, e no dos encarnados. Os espíritos mais evoluídos, quando o Monsenhor de Bem inclui ele, quer dizer que ele estava sendo assistido por esses espíritos. A falta de consciência do desenlace, que foi o que aconteceu com Luiz de Nardoni, a força do pensamento que nos leva ao local que desejarmos, no caso ele voltou para a cena do crime, as recordações do passado, quando ele encontra sua mãe e seus filhos de outras eras. Então volta, é preciso voltar. Agora nós vamos mais rapidamente, mas prestem atenção. Por isso que eu falei que a projeção era importante, porque somos nós de volta. Nesse caso é a Dona Ivone de volta. O drama agora se passa na Flandres Ocidental do século XVII. Essa é a localização, olha só. Está de volta a Bela mais uma vez, com outro nome, claro, agora ela é Berthe
de Somerville. Berthe de Somerville, ela é vizinha agora de Louise de Narbonne. Ela nasce em que condições? O pai não a reconhece porque ela é fruto de um relacionamento com uma serva do castelo. O que acontece? A mãe desencarna no parto e ela é criada pela próxima tia, mãe do príncipe Frederico. Ele retorna. Aquele que for esposo, agora é seu primo. Eles eram primos, embora não tenha o reconhecimento, e ela é criada pela tia. E o Luiz de Narbonne, o capitão, que era o capitão da fé, agora vai ser por isso o nome do livro, o capitão de Nurmes, eram vizinhos. E ele se dava bem com o príncipe G. Por quê? Antigamente falava irmão Colasso, né? Como ela não tinha leite, então foi a vizinha que amamentou e eles acabaram crescendo juntos ali, como se fossem irmãos. O que acontece? O pai. A programação reencarnatória, quem é o pai de Luiz de Narbonne? Agora ele é filho biológico mesmo, o Monsenhor de B, anterior, né? O Arnold de Nurmes é pai dele. E quem é a mãe? Lembram da ama que foi junto na casa de Otília e em cima da Bíblia ela jurou que auxiliaria ela no pacto de vingança? Ela retorna para soerguer aquele que de certo modo ela ajudara a empurrar nessa situação. Ele vem, nós não vamos falar muito dele, tem que ler o livro, Carlos Felipe, ele vem com uma missão na igreja, porque ele já era um missionário. E olha quem está de volta, o Reginaldo de Trolles também vai aparecer nesse livro, nesse palco terrestre. O que acontece? Luiz de Narbonne, bom, os dois crescem ali como primos, o príncipe G, e eles fazem juras de amor, quer dizer, retorna, aquilo já era um esposo na outra existência. Mas acontece um fato como também acontece conosco. A mãe, a tia que criou ela, a mãe do Lois, do príncipe G, desencarna. E nisso o pai resolve, eu vou pegar meu filho, vou para outras plagas, outras terras. Fica Berthe, a nossa Ruth. E quando ela fica, ela cai na casa de quem? Do capitão, o outro do sistema anterior. O Henry Nurmes, Luiz de Narbonne. Passa o tempo, eles começam a namorar novamente, ali a atração, porque era preciso. O capitão da fé, novamente, agora como capitão, cavaleiro de Nurmes, a namorar Berthe. E ela, como era muito linda, um jovem na cidade se apaixona por ela. E ele ficou muito bravo, enciumado, foi dar um corretivo no rapaz, falou para ele que não era para se engraçar com ela, deu um corretivo tão feio nele que ele ficou envergonhado e cometeu o suicídio. Aonde foi essa alma? Ficou próximo dele. O que acontece? Lois, com o tempo, retorna para buscar a sua amada. Eles eram primos, mas tinham feito os juros de amor. Mais uma vez, ele retorna. Ela já está agora casada com o cavaleiro de Nurmes, o antigo cavaleiro da fé. E ele rapta ela como outrora o príncipe G fizera, e eles vão embora. Ele fica desesperado, ele amava aquela mulher. E quem atua fortemente agora sobre ele? O espírito do rapaz que havia cometido o suicídio. E o nosso Henry, o nosso cavaleiro Luiz de Narbonne, não suporta e também comete o suicídio. Despenha-se numa pedreira. Nisso o que acontece? O pai dele não se conforma. E aí entra o que começamos aqui no Evangelho. Quando o Espírito jura vingança. Onde estiver essa moça, eu vou encontrá-la e eu vou me vingar. Porque era a segunda vez que eu me perdi, entre aspas, o seu filho. No seu entendimento, no nosso a gente sabe que não é perda. Ela vai, Berthe de Somerville, passa por uma situação difícil. Porque ela, agora com o primo, ele sofre um acidente, ele era pintor, então os recursos ficam escassos. Com isso, entra Reginaldo de Trolles na jogada. Acho que é o anterior. Está ele.
Ele que a reconheceu que ela não era Otília. O que o Reginaldo faz? Sabendo que ela estava com poucos recursos, né? E ela cede aos encantos dele, ela atrai o seu esposo, que também é seu primo. Ela atrai ele mais por questões financeiras. E ele descobre depois. E antigamente era comum aqueles pactos. Então há um pacto entre ele e o Ferdinand pela esgrima. Ferdinand era muito bom na esgrima e ele vence. A hora que ele está quase desencarnando, ele chama ela e fala: eu te perdoo. É o capítulo de hoje. Eu te perdoo porque eu sei que eu traí. E agora fui traído. E é assim que ele volta ao plano espiritual. Mas ela não se conforma e envenena o Reginaldo, agora Ferdinand. Mas, pode passar, isso já foi. Nós vamos ter que voltar agora para outra encarnação. Cavaleiro de Nurmes é mais a lei de causa e efeito. Vamos para o Drama da Bretanha, que é o terceiro livro, rapidamente. Somos nós nos identificamos. Senão nós não estaríamos aqui nesse mundo de expiações e provas quando estejamos indo para a regeneração. Agora ela vem linda mais uma vez. Eu não vou nem entrar na parte psicológica, emocional e espiritual, porque ela dava gritos horríveis dentro do castelo. Ela vem como Andréa. E ela é prima de Arthur, que é também irmão gêmeo de Alexis. Quem é Arthur e Alexis? Olha a misericórdia divina. Colocando como irmãos gêmeos, os mesmos que eram irmão Colossus antes. O príncipe G, o Louis e o cavaleiro da fé, o cavaleiro de Nurmes, vêm como irmãos gêmeos. Ela é prima. O pai acha que chega a hora dela casar. Destaca um deles para casar. Destaca Alexis. Ele, por não ter tido um comprometimento tão grande, porque como é que foi que ele desencarnou? Perdoando. Ele estava aí estudando na Espanha a parte religiosa. E ele é destacado, então, e noiva-se com ela. Nisso, entra alguém que não está encarnado. Lembram de Arnold, do pai, o mesmo Monsenhor DB, o que ele jurou? Vingança. Quando ele soube que ela fora prometido ao irmão e não ao seu filho, que, pode colocar anterior, a próxima. O Arthur, ele tinha seus problemas. Como que ele desencarnou? Pelo suicídio. Então ele tinha convulsões e certo dia ele teve uma queda e ele ficou num leito mesmo, sem se mexer. Ele ficou paralítico. Arnold em espírito fala: ela não vai se casar com o outro. Ele amava a prima também. E então ele arma todo o plano. Como ele estava estudando fora, ela se envolve mais uma vez com o vizinho. Ela se envolvendo com o vizinho, ela engravidou. E ela grávida, acabou o casamento. Volta, ele é chamado, vamos fazer o casamento. E ela fala para ele: eu amo você, vamos nos suicidar. Ele, amanhã em tal lugar, assim, assim, grávida. Ele fez o que nós devemos fazer. Antes de dormir, já com essa consciência, ele fez uma prece. Ele se desdobra, o príncipe G, Louis, e no plano espiritual, os mentores vêm e falam: não faça isso, meu filho, não faça isso. E ele realmente demove essa ideia, mas ela não. Ela, quando soube que ele desistiu, corre adoidada, tentaram correr atrás dela, grávida, se precipita. E aí dizem que até hoje se ouve gritos lá, né? Hoje não, porque Dona Ivone já... Mas por muito tempo se ouviram gritos naquele local. A nossa Dona Ivone. Por que é que Dona Ivone vem falar-nos no Memórias do Suicida, dando um alerta? Meus irmãos, não cometam, exceto porque ela passou por isso. E ela não quer que nós tenhamos o sofrimento que um suicida tem. Então ela vem com aquele compêndio para enriquecer a nossa existência com esse seu drama mesmo. Pode passar. E os personagens? Bom, a misericórdia divina, com aquilo eles se aproximaram. Então sempre há um proveito
nas reencarnações. Eles se aproximaram, passaram a ser amigos e ele despertou um pouquinho mais para o lado espiritual, o cavaleiro de Names, o cavaleiro da fé. Pode passar. Cada uma das escolhas que fazemos, até mesmo aquelas que parecem não ter importância, gera consequências que nos acompanham por toda a existência. Nós espíritas vamos acrescentar o que o Evangelho falou lá, no plano espiritual e em outras existências também. Por isso é fundamental que cada escolha seja feita conscientemente, porque elas definirão o nosso futuro. Primeira situação que a gente vê e tira dessas lições para o nosso dia a dia é que o que causa as vibrações contrárias à lei do amor? A obsessão, nós conseguimos também detectar nesse processo. Olha só, Kardec agora na Gênese, quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então, quem será beneficiado com a reconciliação? Fora essa questão toda da obsessão, quem não perdoa, lembra que ela vivia acamada? Primeiro que é beneficiado nós mesmos. Mas como assim? Pode surgir problemas de saúde se eu não perdoar? Agora, Joana de Ângeles, da década de 90 para cá, com essa obra maravilhosa na área psicológica, autodescobrimento, quando a mente, por quê? Como que isso acontece? Como que isso se processa? Quando a mente elabora conflitos, e a falta de perdão é ressentimento, mágoa, ódio, que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos. Quantos milênios nós demoramos para não precisar mais pensar que tem que piscar para lubrificar a nossa córnea? É instintivo, nós destruímos muitas vezes com os nossos atos, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera da energia que as agride. Quem está agredindo? Nós mesmos, as nossas células. E o desequilíbrio da mente, agora é Alexandre, Missionários da Luz, pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. A intoxicação da alma determina as moléstias do corpo. E aí tem os estudos nos chamando a atenção para a saúde e espiritualidade. Olha só, quem que imaginaria que nós teríamos extensão pós-graduação nessa área? Atualização psicossomática, a alma que adoece o corpo. Estudo mostrando as reações do corpo humano a cada tipo de emoção. Então, se eu ficar vermelhinho aqui, porque eu tenho vergonha, eu sou tímida, mas olha o estudo que eles fizeram, como que o nosso corpo reage. A tristeza, a ansiedade, a raiva, a mágoa, a inveja, a vergonha, o orgulho. Próximo. Então, para finalizar, peço desculpa, sei que é extenso, mas fica a dica da leitura dessas obras e de outras da Dona Ivone. A reconciliação. Aí vem um alerta do Espírito Bezerra de Menezes. O tempo urge. Se não puderes amar, perdoai. Se for difícil perdoar, desculpai. É aquilo que é dito nas casas espíritas. Eu não consigo nem pensar na pessoa fazer a prece. Escreve o nome no papel, o primeiro passo. Mas dê o primeiro passo, para que não caiamos todo esse processo que vimos rapidamente hoje, mas que é doloroso e que muitas pessoas carregam secularmente, às vezes até milenarmente. Muito obrigada pela atenção de todos.